Meu amigo vascaíno, penúltimo dia de janela. Isto mesmo, dia pegando fogo, um corre a corre para anúncios serem feitos no Vasco da Gama. O Vasco está com uma negociação sacramentada e vamos falar bastante aí sobre outras negociações que estão em curso nesse exato momento. Lembrando que nós estamos fazendo esse vídeo às 10h25 da manhã e caso haja mudanças, estaremos aí nas nossas redes sociais atualizando vocês, sobretudo lá no Kawai. Perfeito? O link vai estar na descrição deste vídeo e fixado nos comentários. Quem seguiu o Laureano lá vai estar concorrendo uma camisa do Vasco da Gama no dia do jogo contra a equipe do Grêmio, que será no domingo, tá? Que é esta camisa aqui, certo? Então, o link na descrição e fixado nos comentários. Participe. Bom, vamos falar aqui também sobre a situação do treinamento do Vasco da Gama, visando essa partida decisiva aí contra o Grêmio. Pessoal, o Vasco da Gama tem uma decisão contra a equipe do Grêmio, jogo dificílimo. O nosso treinador está quebrando a cabeça para poder montar o time. Após o encerramento aí da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Vasco está aí a 7 pontos de distância para a equipe do Goiás, que é o 16º colocado. Não está descartada a possibilidade do nosso treinador Ramon Dias atuar apenas com 2 zagueiros na partida de domingo, que acontecerá às 16h30. E outra, segundo os matemáticos aí, a chance do Vasco aumentou para 85%. A esperança de rebaixamento, a esperança do torcedor do Vasco nessa reta final é que entre hoje e amanhã possam ser feitos anúncios já para que venham ter condições de jogo contra a equipe do Grêmio. Lembrando que jogadores que possuem vínculo empregatício, a inscrição acaba amanhã. Jogadores que estão desempregados, a inscrição vai até o dia 25 de agosto. Até aqui, o Vasco contratou 7 jogadores e a gente vai colocar asterisco aqui em um que também já está acertado, tá? Serginho Kosovo, Maicon Medel, Jefferson, Praxedes, Paulinho de Paula e Sebastião Ferreira. E a partir de agora a gente começa a atualizar. Porque o 8º reforço está fechado com o Vasco, tá? É o zagueiro Robert Rojas, tá? Está tudo sacramentado com o jogador. O Vasco fechou aí o contrato com o zagueiro, com o River Plate. O que está pegando é a parte burocrática, porque essa documentação ela tem até amanhã para poder chegar aqui e o Vasco fazer o registro até às 19 horas lá na CBF. Então tem que correr, está fechado. Robert Rojas é o 8º reforço do Vasco, porém, essa parte de documentação tem que correr, tem que ser ágil. Situação de camisa 10, que tem muita gente perguntando. É o seguinte, meus amigos. Ontem a gente teve uma notícia que pegou a gente de surpresa, que veio do jornalista Wellington Campos, certo?
dizendo que o Ezequiel Bulaldi, ele cravou que estava fechado com o Vasco. E o seguinte, pegou, eu particularmente, de surpresa, porque na Argentina esse jogador já foi anunciado aí pelo Boca Juniors. Vamos aguardar para ver o desfecho dessa situação. Bulaldi tem 22 anos, chegaria junto ao Feyenoord, lá da Holanda, por empréstimo. Ele que tem contrato lá até 2027. Enquanto isso, o nosso arquirrival sonda um dos desejos aí do Vasco da Gama, Lanzini. Fez uma consulta pelo Lanzini. O Vasco até aqui tentou Salazar, tentou Franco Fagundes, o próprio Carvajal, e efetivamente até agora quem chegou é o Praxedes e o Paulinho Paula. Então a gente aguarda aí essa situação do camisa 10 para ser resolvido. A tendência é que o Vasco vá ao mercado para poder buscar um jogador que esteja desempregado para poder fazer essa inscrição com mais prorrogação até o dia 25, que é uma posição para lá de carente. O problema é achar um 10 aí de ponta. Situação envolvendo Diego Costa, tá? O jornalista Pedrosa ontem trouxe a informação que o Paulo Brax estaria viajando para Madrid. O executivo, até o presente momento, não falou se isso é verdade ou não, certo? A gente não teve uma confirmação oficial do Vasco da Gama com relação a isso. A notícia que a gente tem mais atualizada sobre o Diego Costa foi a notícia que o Edmundo trouxe ontem do diálogo entre o Eric Johnson, que é comentarista no canal do Edmundo, com o empresário do atleta, dizendo que dificilmente o Diego Costa vestirá a camisa do Cruz Maltino. O Diego Costa tem propostas aí da Europa e também aí da Arábia Saudita. O Vasco teria feito uma proposta aí na casa de R$1.600.000 para poder contar com o atleta. E aí aquela situação. O presidente do Talheres jogou nos peitos do Vasco da Gama a situação do Michael Santos. Falando que se o Vasco quiser fechar hoje, o jogador quer vir para o Rio de Janeiro, é só o Vasco apresentar as garantias. Eu, se eu fosse o Paulo Brax, viajaria para a Argentina, fecharia com esse jogador, dava as garantias, porque é melhor uma andorinha na mão do que duas voando. Certo? E outra, a gente vai cobrar aqui, porque foi prometido para a torcida do Vasco várias coisas. O Vasco contratou o zagueiro, fechou com o zagueiro, bacana, tá? Mas o Vasco precisa de muito mais do que esses 8 jogadores. Certo, pessoal? Eu agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá. E vou pedir para você, torcedor do Vasco, seguir a gente lá no Kawai para você poder concorrer à camisa do Vascão da Gama, certo? Então tamo junto aí, tá? E a verdade prevalecerá. Valeu!